Existe uma presença sombria que todos nós tentamos desesperadamente evitar a todo custo. Um visitante absolutamente indesejado que bate à nossa porta sem aviso prévio, sem pedir permissão, trazendo consigo um frio penetrante que gela a alma até os ossos e um peso invisível mas real que verga os ombros e curva a coluna. Chamamos essa presença aterrorizante por muitos nomes diferentes ao longo da história humana. Angústia, perda devastadora, fracasso humilhante, sofrimento insuportável, tristeza profunda, desespero paralisante. Mas no fundo, quando removemos todas as camadas superficiais de linguagem e pretensão, é tudo uma única e mesma força primordial: a dor. E se eu lhe dissesse, com toda a seriedade e evidência histórica, que desde o início da nossa jornada como seres humanos, entendemos absolutamente tudo errado sobre essa força, que a dor não é o inimigo mortal a ser derrotado a qualquer custo, não é o vilão da história da nossa vida, mas sim um mensageiro persistente com uma carta urgente e importante em mãos. Uma mensagem crítica que, se ignorada ou rejeitada, nos condena inevitavelmente a uma vida inteira de reação impulsiva e desespero crônico. Os antigos filósofos estoicos, verdadeiros mestres da arquitetura da mente humana, não apenas entendiam isso com uma profundidade que poucos alcançaram, mas criaram um método prático e testado para decifrar essa mensagem enigmática. Se você já se sentiu prisioneiro absoluto do próprio sofrimento, se já sentiu que a dor controla sua vida mais do que você controla sua própria mente, inscreva-se neste canal agora, pois vamos desvendar juntos, passo a passo, o mapa preciso da sua libertação. Esta jornada não será fácil, mas prometo que será transformadora. Para a filosofia estoica milenar, a dor, ou mais precisamente e tecnicamente, o sofrimento psicológico que ela causa em nós, não reside fundamentalmente no evento externo em si. Esta é a primeira e absolutamente mais crucial lição que você precisa internalizar completamente. O osso quebrado dolorosamente, a palavra áspera e injusta de um chefe autoritário, a traição covarde de um amigo em quem você confiava plenamente, a perda súbita de um emprego, o diagnóstico médico aterrorizante, o relacionamento que termina abruptamente. Todos estes são fatos externos, eventos que acontecem no mundo lá fora. E aqui está a revelação chocante. Eles são neutros em sua essência. São como a chuva que cai do céu, ou o vento que sopra pela paisagem. Eles simplesmente são. Eles acontecem. O verdadeiro sofrimento profundo, a angústia psicológica que nos consome por dentro, que nos mantém acordados às 3 da manhã, que nos paralisa e nos impede de viver, nasce em um lugar muito mais íntimo e secreto do que o mundo externo. Nasce em nosso julgamento subjetivo sobre esses fatos objetivos. Epicteto, um homem extraordinário que conheceu a dor como poucos seres humanos conheceram, tendo nascido escravo, tendo seu corpo pertencido literalmente a outro homem, tendo sua perna quebrada por crueldade, resumiu essa verdade revolucionária de forma absolutamente implacável em uma sentença que mudou vidas. O que perturba os homens não são as coisas que acontecem, mas os juízos, as interpretações, os significados que eles fazem sobre as coisas. Imagine, com todos os detalhes vívidos, duas pessoas completamente diferentes que perdem o emprego no mesmo dia, na mesma empresa, pelas mesmas razões econômicas. A primeira pessoa se desespera completamente, vê o evento como o fim catastrófico do mundo, uma prova irrefutável de sua incompetência pessoal, uma evidência de que ela é um fracasso, que nunca vai conseguir se recuperar, que sua vida acabou aos 40 anos. Ela passa semanas em depressão paralisante, incapaz de sequer começar a procurar um novo emprego. A segunda pessoa, embora sinta obviamente o golpe inicial, embora sinta a preocupação financeira real, embora reconheça a dificuldade objetiva,
vê o mesmo evento através de uma lente completamente diferente, como uma oportunidade forçada, mas talvez necessária para reavaliar sua carreira inteira, talvez para finalmente iniciar aquele projeto empreendedor que sempre sonhou, mas nunca teve coragem, talvez para mudar de área completamente. O evento foi exatamente o mesmo. A demissão foi o mesmo fato bruto e neutro. O que mudou radicalmente foi a interpretação, o significado que a mente de cada pessoa atribuiu àquele evento idêntico. Esta distinção aparentemente simples é o alicerce absoluto de toda a resiliência estoica. Eles nos ensinam pacientemente a inserir uma pausa consciente, um espaço sagrado de silêncio entre o que acontece objetivamente no mundo externo e a nossa reação subjetiva interna. Nesse espaço microscópico, mas crucial, reside a nossa maior liberdade como seres humanos, o poder soberano de escolher conscientemente o que aquilo significará para nós. Não se trata de forma alguma de negar estupidamente a dor física real ou a tristeza natural, mas de se recusar deliberadamente a adicionar uma segunda camada desnecessária de sofrimento mental autoimposto, a camada tóxica do "isto não deveria ter acontecido comigo, porque especificamente eu?" A minha vida está irreversivelmente arruinada para sempre. Essa camada adicional de sofrimento é uma criação completamente nossa, um produto da nossa mente e, portanto, está totalmente sob nosso controle desfazê-la. Mas por que essa antiga sabedoria de mais de 2000 anos é tão absolutamente vital? Talvez mais urgentemente necessária hoje do que na própria Roma antiga caótica. Porque, em um mundo de aparente conforto material sem precedentes e infinitas distrações digitais disponíveis, parecemos sofrer psicologicamente mais do que qualquer geração anterior. Vivemos em uma era moderna que nos vende agressivamente uma promessa sedutora, mas fundamentalmente perigosa. A promessa ilusória de uma vida completamente sem dor, sem desconforto, sem sofrimento. Aplicativos de entretenimento infinito, plataformas de streaming, consumismo desenfreado, redes sociais viciantes, substâncias químicas. Absolutamente tudo é projetado meticulosamente para nos anestesiar, para nos distrair rapidamente do menor desconforto momentâneo. Nós nos tornamos caçadores obsessivos de prazer instantâneo e fugitivos desesperados da dor inevitável. E nesse processo gradual, mas destrutivo, nossas mentes coletivas se tornaram patologicamente frágeis, como músculos que nunca, jamais são exercitados e que atrofiam completamente. Quando a dor absolutamente inevitável da vida real finalmente nos encontra, e ela sempre nos encontra eventualmente, não importa quanto corramos, não temos defesas psicológicas alguma. Estamos completamente desarmados. O menor contratempo trivial se transforma em nossa mente em uma catástrofe apocalíptica. A crítica construtiva se torna um ataque pessoal devastador. A solidão temporária se torna um abismo infinito de desespero existencial. É precisamente neste contexto cultural de fragilidade que a sabedoria estoica antiga se revela não como uma filosofia arcaica e irrelevante, mas como um manual urgente de sobrevivência para a mente moderna fragilizada. Ela nos lembra constantemente que a dor tem um propósito pedagógico profundo. É o fogo transformador da forja. Um pedaço bruto de minério de ferro, se pudesse escolher conscientemente, certamente optaria por permanecer frio e intocado para sempre. Ele definitivamente não escolheria voluntariamente o calor absolutamente ensurdecedor da fornalha incandescente, nem as pancadas violentas e repetidas do martelo pesado do ferreiro. Mas e este é o ponto crucial: sem esse processo aparentemente doloroso e brutal, ele jamais, em hipótese alguma, se tornaria uma lâmina de aço afiada, flexível e absolutamente resiliente. Nós somos esse minério bruto e imperfeito.
a vida imprevisível é a forja ardente, e a dor, o sofrimento inevitável são o fogo purificador e o martelo transformador. Nossa cultura doente nos ensina desde crianças a fugir desesperadamente do fogo, a amaldiçoar amargamente o martelo, a ver todo sofrimento como injustiça. Os estoicos sábios nos convidam gentilmente a mudar radicalmente de perspectiva. E se o fogo intenso estiver apenas queimando nossas impurezas, nossas ilusões, nossos apegos tóxicos? E se cada golpe doloroso do martelo estiver, na verdade, nos dando forma, nos esculpindo, nos fortalecendo, nos transformando em algo muito melhor do que éramos? Se essas ideias estão começando a ressoar com sua experiência vivida, se você pode ver como elas se aplicam às suas próprias dores, compartilhe este vídeo agora com alguém que você ama e que precisa urgentemente ouvir essa mensagem transformadora. Às vezes, uma única ideia radical pode mudar absolutamente tudo na vida de uma pessoa. Pense novamente na dor, mas desta vez como um mensageiro fiel. Quando a dor física aguda surge no seu corpo, ela nos diz claramente: algo está objetivamente errado com seu corpo. Preste atenção imediata. Nós ouvimos essa mensagem sensatamente e vamos ao médico. Mas quando a dor emocional profunda surge, quando a ansiedade aperta o peito, quando a mágoa queima, quando a frustração paralisa, nós fazemos o oposto irracional. Tentamos desesperadamente silenciar o mensageiro. Nós o afogamos em distrações digitais, álcool, trabalho obsessivo, relacionamentos tóxicos, o culpamos por arruinar nosso dia perfeito. Raramente, muito raramente, paramos honestamente para ler com atenção a mensagem urgente que ele traz. Que crença fundamental sua foi desafiada pela realidade? Que expectativa completamente irreal foi finalmente quebrada? Que apego excessivo e tóxico a algo totalmente fora do seu controle está causando esse sofrimento desnecessário? Essas metáforas são poeticamente poderosas, mas correm o risco real de soar como meras abstrações filosóficas distantes. No entanto, a história humana documentada está absolutamente repleta de exemplos concretos e verificáveis, de homens e mulheres reais que não apenas sobreviveram milagrosamente à forja brutal, mas que usaram suas chamas dolorosas para iluminar o mundo inteiro com uma sabedoria profunda forjada nas cicatrizes. Vamos viajar juntos no tempo para a Roma antiga e observar não as estátuas idealizadas de mármore polido, mas os homens imperfeitos de carne e osso que viveram essa filosofia sob pressões absolutamente inimagináveis. Pense primeiro em Sêneca, um dos homens mais ricos e politicamente poderosos de toda Roma, conselheiro íntimo do imperador volátil Nero. De repente, dramaticamente, ele é despojado violentamente de absolutamente tudo. Riqueza acumulada, status social, poder político, influência, respeito, é exilado forçadamente em uma ilha rochosa e completamente desolada, isolado de tudo que conhecia. Para a vasta maioria das pessoas, seria o fim absoluto. Um colapso mental total, uma sentença de morte em vida, uma existência de desespero. Mas foi precisamente no exílio, no auge aparente de sua perda catastrófica, que Sêneca escreveu algumas de suas obras filosóficas mais profundas, mais belas e mais duradouras. As cartas e ensaios que ainda lemos, estudamos e nos inspiramos mais de 2000 anos depois. Ele aplicou o princípio estoico de forma radical e impecável. O exílio era um fato externo, completamente fora de seu controle. Sua reação interna ao exílio, no entanto, pertencia inteiramente a ele. Ele escolheu conscientemente ver a ilha não como uma prisão claustrofóbica, mas como um retiro forçado, mas talvez necessário. Uma oportunidade rara e preciosa para a introspecção profunda e a escrita focada, longe das distrações corruptoras e da política tóxica de Roma.
Ele separou cirurgicamente o evento objetivo de seu julgamento subjetivo sobre ele, e nessa separação consciente encontrou sua liberdade verdadeira. Agora, consideremos cuidadosamente Epicteto, cujo nome já mencionamos. Sua história de vida é ainda mais extrema e inspiradora. Ele não perdeu a liberdade em algum ponto da vida, ele nasceu sem ela completamente. Como escravo desde o nascimento, seu corpo pertencia legalmente a outro homem que tinha poder de vida e morte sobre ele. Disse que seu mestre, por pura crueldade sádica, torceu deliberadamente sua perna até ela quebrar, deixando-o manco e com dor pelo resto de sua vida. A reação de Epicteto, segundo a lenda preservada, foi de uma calma absolutamente desconcertante que chocou testemunhas. Ele teria dito sem alarde dramático, sem gritos de dor: "Eu avisei calmamente que você a quebraria." Ele entendia com uma clareza cristalina que seu corpo podia ser acorrentado, torturado brutalmente e quebrado pedaço por pedaço, mas sua mente, sua capacidade sagrada de julgar e escolher, sua dignidade interior, essa era absolutamente inviolável. Ninguém, nem mesmo seu mestre cruel, poderia tocá-la. Ele viveu a prova viva de que a verdadeira liberdade não é externa ou física, mas interna e mental. E, finalmente, olhemos reverentemente para o topo absoluto da pirâmide social. Marco Aurélio, o imperador filósofo, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele não escreveu suas famosas meditações filosóficas em uma torre de marfim confortável, isolado do mundo. Ele as escreveu em meio a campos de batalha sangrentos, enquanto liderava exércitos contra tribos bárbaras violentas. Enfrentava uma praga devastadora que dizimava seu império inteiro e lidava com a dor insuportável da perda de vários de seus filhos pequenos. Seu diário pessoal é um testemunho comovente e humano de um homem aplicando esses princípios filosóficos em tempo real, sob o peso esmagador do mundo inteiro. Ele não estava tentando arrogantemente ser um super-homem invencível. Estava usando humildemente a filosofia como uma ferramenta prática para ser um bom homem, um bom líder, um bom pai, apesar do caos absoluto e da dor lancinante que o cercavam constantemente. Essas histórias inspiradoras não são sobre pessoas mitológicas que não sentiam dor física ou emocional. Pelo contrário absoluto, são sobre pessoas completamente humanas que sentiam dores imensas, físicas e emocionais, mas que aprenderam conscientemente a não serem definidas ou destruídas por elas. Deixe nos comentários abaixo qual é a tempestade específica de dor que mais assola o seu oceano pessoal neste momento da sua vida. Qual evento externo mais testa constantemente a sua paz de espírito? Sua interação honesta não apenas nos ajuda a criar conteúdo mais relevante, mas também fortalece essa comunidade de pessoas que buscam a mesma transformação. Ver esses gigantes históricos enfrentando a adversidade extrema torna a filosofia poderosamente real. Mas para alguns observadores céticos, pode parecer um ideal distante, quase desumano, impossível de alcançar. Muitos críticos acusam essa prática de levar inevitavelmente a uma existência fria, apática e completamente desprovida de emoção humana. Mas essa é uma das mais profundas e perigosas incompreensões sobre o estoicismo autêntico. O maior equívoco popular sobre o estoicismo é a imagem distorcida do estoico como uma estátua inerte de pedra, impassível e sem emoções humanas. Isso não poderia estar mais longe da verdade histórica. O objetivo estoico genuíno não é a apatia, no sentido moderno negativo de indiferença cruel e falta total de sentimentos. O objetivo é a apatheia, um termo grego que se traduz muito melhor como equanimidade ou tranquilidade profunda da alma. Não se trata absolutamente de suprimir artificialmente as emoções, mas de não ser dominado e controlado por elas. O estoico verdadeiro sente tristeza genuína,
raiva justificada, medo natural. Ele não é um robô sem coração. A diferença fundamental é que ele observa essas emoções surgindo como observaria nuvens passando temporariamente no céu. Ele as reconhece honestamente, as entende profundamente, as sente plenamente, mas não se identifica permanentemente com elas. Ele não permite que uma nuvem passageira de raiva dite suas ações importantes ou que uma tempestade temporária de tristeza afogue completamente sua razão. A razão para o estoico é a bússola confiável e as emoções são o clima mutável. Um bom capitão experiente navega efetivamente em qualquer clima, por mais tempestuoso, mas nunca perde de vista a direção verdadeira que a bússola aponta. Outro mal-entendido extremamente comum é que o estoicismo prega uma aceitação passiva e covarde do destino injusto. Isso é completamente falso. A filosofia estoica é intensamente focada na ação virtuosa, mas na ação correta e eficaz, não em reação impulsiva. A chave está na famosa dicotomia do controle. Em qualquer situação dolorosa, a primeira e mais importante pergunta que você deve fazer honestamente a si mesmo é: o que nesta situação específica está genuinamente sob meu controle direto e o que definitivamente não está? O comportamento imprevisível dos outros, a economia global, o clima, o passado imutável, o julgamento alheio, absolutamente tudo isso está totalmente fora do seu controle. Preocupar-se obsessivamente com isso é, nas palavras precisas de Sêneca, pagar juros caros por uma dívida que talvez você nunca tenha que pagar. O que está completamente sob seu controle soberano. Seus pensamentos conscientes, seus julgamentos sobre eventos, suas ações escolhidas e sua vontade direcionada. É aqui, e somente aqui, que você deve concentrar absolutamente toda a sua energia preciosa e limitada. Isso não é passividade covarde, é precisão cirúrgica. É parar de desperdiçar força tentando inutilmente empurrar paredes sólidas e usar essa mesma força para abrir as portas que estão ao seu alcance. Como aplicar isso concretamente hoje, no meio do seu sofrimento atual? Comece simplesmente com essa pergunta fundamental. Está ansioso, paralisante, com uma apresentação importante? A reação emocional do público está completamente fora do seu controle. A qualidade impecável da sua preparação está inteiramente sob seu controle. Foque toda a energia na preparação. Está magoado profundamente com algo que alguém disse? As palavras dessa pessoa estão fora do seu controle. A sua decisão de remoer obsessivamente essas palavras ou de focar em seus próprios valores está sob seu controle. Pratique a premeditatio malorum, a premeditação filosófica dos males futuros. Imagine os piores cenários possíveis, não para se torturar masoquistamente, mas para se preparar mentalmente, para remover o poder paralisante do choque e da surpresa. Visualize seus problemas atuais da visão do alto, como se estivesse olhando para sua vida do espaço sideral, vendo como seus problemas são microscopicamente pequenos na vastidão incompreensível do cosmos. Isso não os anula ou minimiza, mas lhes dá a perspectiva correta. A dor, portanto, deixa de ser uma maldição a ser evitada e se torna sua maior aliada no treinamento da virtude. Cada frustração é uma chance de praticar a paciência. Cada perda, uma chance de praticar a coragem. Cada insulto, uma chance de praticar o perdão. O segredo final não é construir uma vida completamente sem dor, uma meta impossível e absurdamente frágil. O segredo é construir um eu tão forte, resiliente e sábio, que seja capaz de extrair benefício transformador de qualquer dor que a vida inevitavelmente lhe apresente.
Se você está pronto para parar de fugir da dor e começar a usá-la como combustível para seu crescimento, se você anseia por essa força interior inabalável, inscreva-se neste canal agora e ative as notificações. A jornada para a verdadeira resiliência está apenas começando. Qual dor específica em sua vida você pode começar a ver como um mestre disfarçado hoje? Deixe sua reflexão honesta nos comentários. Sua jornada de transformação inspira e fortalece a todos nós. Lembre-se, você não controla as tempestades, mas controla absolutamente como navega através delas. Comece hoje. Seja o faroleiro da sua própria mente.